Um, Muito boa tarde. O meu nome é Nuno Teixeira, sou coordenador da APF Norte, sou psicólogo e hoje vamos dar início a um ciclo de conversas cujo tema são os casamentos infantis, precoces e ou forçados, que é um tema que a APF tem trabalhado de uma forma mais intensa nos últimos anos. E com o qual temos um contacto de grande proximidade, o objetivo deste ciclo de conversas no fundo, abordar esta questão e tentar fazer com que ela seja desocultada e trabalhada nas várias esferas que são as esferas essenciais de inclusão de todas as pessoas, nomeadamente aquelas que são vítimas desta prática nefasta. Este ciclo de conversas inclui-se num projeto que se chama Sem Mais Preconceito 5.0 e que está relacionado com o trabalho que a APF Norte desenvolve em Matosinhos, mas não só, e que desenvolve na área também da inclusão de várias pessoas que têm maior dificuldade, tendo em conta as suas características, e que no fundo acabam também em algumas circunstâncias por ser vítimas desta prática nefasta. Hoje temos connosco para falar sobre ou para relacionar esta questão dos casamentos infantis precoces ou forçados com a área da justiça, a doutora Helena Gonçalves, que teve a amabilidade de aceder ao nosso desafio, que é Procuradora da República e coordenadora do Gabinete da Família, da Criança e do Jovem da Procuradoria-Geral da República. E vai-nos dar a sua visão de pessoa que é especialista nesta área da justiça e também que tem trabalho efetuado na área do combate aos casamentos infantis precoces ou forçados. Portanto, garantidamente que vamos sair daqui desta troca de ideias mais enriquecidos e enriquecidas e garantidamente que também vai ficar aqui algum lastro para que futuros trabalhos de parceria que possam eventualmente ser desenvolvidos para que realmente esta prática deixe de acontecer e que as crianças, jovens e todas as pessoas que são alvo de casamentos forçados ou precoces, infantis, que deixem de o ser e que no fundo os direitos humanos sejam protegidos. Portanto, muito obrigado mais uma vez, doutora Helena, pela presença e pela sua disponibilidade. Não sei se quer apresentar, se calhar faz sentido. Faz todo sentido, Nuno, por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, a apresentação que fez sobre mim é suficiente. Agora, dar uma nota de agradecimento pelo facto de estar convosco, para mim é um dever, mas é um dever que eu exerço com muito gosto. E exerço com muito gosto porque, compreendendo-se no âmbito das minhas funções, não deixa de ser a oportunidade de, mais uma vez, frisar, sublinhar que estamos no momento em que devemos passar à concretização ou consolidar a concretização, deixarmos, sem perdermos de vista todo o universo de legislação, e ela é abundante, internacional e já nacional, sobre o tema. Estava eu a dizer que é importante passarmos à fase da concretização e tratando-se desta matéria, são convocados necessariamente setores variadíssimos e o diálogo entre nós é fundamental. Eu gostaria de deixar bem expresso que é tão importante para a justiça dar a conhecer as bases com as quais lida, como absorver de vós, diversos profissionais de diversas áreas, toda a informação tão necessária a que nós próprios consigamos, por um lado, interpretar convenientemente, por outro lado, estarmos próximos da realidade e saber exatamente o que é que está disponível para que nós possamos
socorrer-nos dos meios de que necessitamos também. Ok, excelente, muito bem. Sim, realmente o trabalho tem que ser um trabalho de rede, de parceria, multi e interdisciplinar, porque realmente estas questões não são estanques e temos que tratar as pessoas em todas as suas dimensões, e só é possível que o trabalho seja eficaz se realmente tiver esta premissa de base, que todas as pessoas e todas as dimensões são fundamentais e todas as áreas poderão contribuir para eliminar esta prática nefasta. E dentro desse processo de eliminação e de ação, como referia, porque em termos legislativos nós temos um enquadramento que já é muito rico, falta-nos, se calhar, intensificar a ação e intensificar também as respostas que temos para estas pessoas e para estas vítimas. Sim, Helena. Permita-me dizer o seguinte, é uma questão neste momento e acho que esta conversa traduz exatamente a ideia. É momento de nos mobilizarmos de forma ordenada e organizada. E a mobilização passa por isto, por falarmos, por sensibilizarmos e por conhecermos o pano de fundo em que nos movemos. Sim, e conhecer com propriedade e ouvindo as pessoas e principalmente também tentando envolver aquilo que são as principais interessadas, que são as pessoas que são vítimas, porque no fundo falar sobre as questões sem envolver no processo as pessoas que são as principais interessadas não faz sentido, sendo que nós, enquanto sociedade, temos um interesse que terá que ser constante porque todas as pessoas, direto ou indiretamente, são prejudicadas por este crime e por esta prática, e temos que ter também bem consciente que, independentemente da área em que trabalhamos, independentemente das zonas por onde nos movemos, onde vivemos, todas as pessoas são afetadas por isto e por outros crimes, que também são crimes conexos, e outros que, não sendo conexos, também são crimes contra os direitos humanos, que afetam todas as pessoas enquanto sociedade. Portanto, todas as pessoas são chamadas para agir nesta situação e também noutras semelhantes. Portanto, se calhar iniciando por aquilo que é a definição dos casamentos infantis precoces e forçados, Helena, qual será a definição que poderemos tomar como ponto de partida, tendo em consideração que estamos a falar da justiça e de direitos humanos? Claro. Vai permitir-me o seguinte, a par da norma penal, e eu já irei a ela, nós temos que ter consciência que estas definições não são recentes. São definições que têm muito tempo, são realidades que vêm sendo construídas e em termos internacionais e nacionais, eu diria que têm sido umas estradas que são paralelas e que tendem agora cada vez mais a convergir. E é importante notar que o que está na base de toda esta ideia é a dignidade humana, em especial, neste caso, a das mulheres. Sendo que, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, e isto para uma linguagem mais abrangente e permitindo que todos os setores possam ter, neste momento, um pano de fundo que lhes permita saber do que falamos, a Organização das Nações Unidas definiu o casamento forçado como uma união entre duas pessoas em que pelo menos uma delas não deu consentimento pleno e livre para participar nessa união. Esta ideia de liberdade, de declaração livre, acaba por convocar necessariamente o desdobramento da ideia de um casamento forçado. Porquê? Porque é fácil de ver que a liberdade de decisão só existe
quando existe capacidade para perceber a dimensão do acto que se pratica, por um lado. E, por outro lado, nós temos instrumentos legislativos, nacionais e internacionais, que nos dizem que existem universos de pessoas que, pela sua idade, estão numa fase de desenvolvimento e de construção. Logo, nós não podemos associar a ideia de liberdade, de decisão quanto à declaração e entrada numa relação de casamento ou análoga do casamento, sem levarmos em linha de conta que uma criança, um jovem, eu a partir de agora faço já esta referência para não perdermos tempo, sempre que eu disse é criança, leiam criança ou jovem. Eu estou a reportar-me dos 0 aos 18 anos. Portanto, isto também para podermos estar todos a falar a mesma linguagem. Ora, esta ordem de razões levou a que nascesse uma outra construção, que é de casamento precoce ou infantil. Ou seja, aquilo em que a pessoa é arrastada, entra num casamento ou numa união de facto, mas não tem 18 anos, a tal idade. Finalmente, nós temos ainda outras situações que acabam por não se incluir nesta ideia de casamento precoce ou infantil, mas não deixa de ser adequado fazer aqui uma referência, que são aqueles casamentos que são como que arranjados. E esses, nós podemos estar perante uma pessoa com mais de 18 anos, podemos considerar que ela dá livremente o seu aval a um casamento, esquecendo que essa pessoa está, de certa forma, formatada com parâmetros que a levam a considerar que aquele desfecho é um desfecho adequado, um desfecho que as protege, no fundo é um caminho que devem seguir. Portanto, esta definição é efetivamente uma definição que temos que ter, temos que ver em termos muito abrangentes. Gostava só de, se me permitir, quando andava a recolher elementos, não foi para esta conversa em particular, mas a propósito da ideia de casamentos forçados, infantis ou precoces, em 1962, estávamos em 1972, a Assembleia Geral das Nações Unidas abriu à assinatura e ratificação uma resolução designada Convenção sobre o Consentimento para Casamento, Idade Mínima para Casamento e Registros de Casamento. E a ideia base desta convenção, que nós por acaso não ratificamos, mas também não tem mal que não a ratifiquemos, porque o que nós sempre tivemos foi sempre além do que aqui está. Mas toca mais uma vez, coloca mais uma vez a tónica na ideia da liberdade, no pensamento livre, na decisão livre e no consentimento informado, de certa forma. Portanto, isto para termos uma ideia, porque hoje estamos muito centrados, e bem, porque é a atualidade a funcionar, estamos muito centrados em toda a produção de natureza legislativa, convencional ou interna, que trata estes temas, mas isto tem sido um caminho que tem sido percorrido. E, portanto, é sempre importante realçá-lo e termos esta ideia presente. Há aqui no fundo, na minha perspectiva, permita-me dizê-lo, o decurso normal em termos de direitos humanos, porque nós temos vindo a afinar, cada vez vamos sendo mais exigentes, e neste caso concreto, a Europa representa uma espécie de locomotiva, permita-me dizê-lo, uma locomotiva que está presente em todos, neste momento, de forma transversal. E porque é uma conversa, e não estava previsto, mas recordei agora, um discurso muito recente da Presidente da Comissão Europeia, onde ela, a propósito de uma situação ocorrida na Turquia com a cadeira, desmonta e afirma
claramente que a Europa tem o dever de progredir, de concretizar uma ideia de igualdade de género e de igualdade de oportunidades e de não discriminação. E se calhar eu entraria aqui, Nuno, para lhe pedir que colocasse um slide que lhe enviei. Ok. O segundo slide é este, para vos dizer o seguinte, na linha do que eu vinha a afirmar. A legislação portuguesa, e eu gostava, de certa forma, que depois desta conversa ficássemos todos cientes que para a justiça existe uma responsabilidade inequívoca de contribuir para a mudança, ainda que, obviamente, pelas vias que nos estão deferidas, ou seja, pela aplicação da lei, seja na vertente penal, seja na vertente protetiva. Ora bem, nós temos uma norma penal que data de 2015. Esta norma penal tem como título casamento forçado. Reparem que não aparece aqui a ideia de casamento infantil ou precoce. E a primeira ideia para um não jurista é, então, se calhar, estão fora da norma penal, da punição penal, os tais casamentos realizados, ou uniões de facto realizadas por criança. E não é verdade. Não é verdade, porque eu agora vou passar à norma internacional que, de natureza convencional, que inspirou, que conduziu, que motivou à consagração do artigo 154b do Código Penal. E foi nem mais nem menos, e esperávamos todos, a Convenção de Istambul, que, como sabemos, Portugal ratificou em primeira linha e que no seu artigo 37 dizia que os Estados tinham o dever de criminalizar a conduta de quem, intencionalmente, ou seja, querendo e sabendo que não pode fazer, forçar um adulto ou uma criança a contrair o matrimónio. E dizia mais, ou melhor, diz mais, esta Convenção de Istambul, diz que o Estado deve adotar todas as medidas de natureza legislativa ou não só, por forma a assegurar a criminalização de quem também com essa intenção atrair uma criança ou um adulto para um território de outro Estado que não seja aquele da sua residência habitual, com o objetivo de os forçar a contrair o matrimónio. Reparem que a norma que inspirou o Código Penal é uma norma que fala em adulto ou criança. E permitam-me também dizer, porque é importante para efeitos de contextualização da abrangência da norma penal, que o que está em causa com a Convenção de Istambul, o que está em causa, ou melhor, na Convenção de Istambul, e consequentemente na previsão que acabei de referir do artigo 37, é a violência contra as mulheres, a violência de género, a violência grave dos direitos humanos. Portanto, este é, no fundo, o substrato do nosso artigo 154, que nos diz que quem constranger outra pessoa a contrair casamento ou união equiparável à do casamento é punido com uma pena até 5 anos. Mas, se olharem para este slide que eu construí, vão perceber que esta pena até 5 anos vai ser agravada com prisão de 1 a 8 anos, se quem estiver em causa for uma pessoa particularmente indefesa, designadamente em razão da idade. Ora, aqui temos as crianças. Ou seja, é certo que o artigo 154, que é o principal, não nos fala em crianças, mas não é menos certo, fala em pessoa. E pessoa é qualquer um de nós, independentemente da idade. E vai mais longe e diz, atenção, e se porventura quem contrai o casamento, quem é forçado a contrair o casamento,
quem o realiza sem ter ainda liberdade para se conhecer o alcance, for particularmente indefesa em razão da idade, para além de se preverem outras situações, então há uma agravação. E, de facto, neste momento, o Código Penal português responde sob a perspectiva criminal às três divisões que anteriormente fizemos: casamento forçado, casamento infantil ou precoce. E falo punindo designadamente os atos preparatórios, em especial aquele que consiste em atrair a vítima para outro território que não seja o seu, para a levar à prática de um destes atos. Mas eu gostaria, Nuno, que agora passasse à segunda parte. Ora bem, porquê? Porque esta ideia de casamento e de união não fica completa se nós não tivermos também a noção de que, a par da norma penal, nós temos um regime civil muito simples e que não nos tem sido particularmente abonatório, diria eu, e já vão perceber porquê. Porque no Código Civil, que é a lei que tem uma parte respeitante ao casamento, distinguem-se duas situações. Por um lado, até aos 16 anos, o que existe é uma falta de capacidade para contrair casamentos e, consequentemente, a idade inferior a 15 anos obsta pura e simplesmente à possibilidade de realização de casamento, e depois, uma idade entre os 16 e os 18, com duas regras, ou melhor, com uma regra e uma exceção. A regra é de que quem tiver entre 16 e 18 anos não tem capacidade para contrair casamento. Mas depois temos a exceção, prevista no artigo 1612 do Código Civil, que nos diz que quem tiver entre 16 e 18 anos poderá contrair casamento se tiver autorização dos seus progenitores que exerçam as responsabilidades parentais, e permitam-me abrir aqui um parênteses para vos dizer o seguinte: é entendimento dos tribunais, e está perfeitamente assente sob o ponto de vista jurisprudencial, que a autorização para que uma criança, porque é uma criança, entre os 16 e os 18 anos, que contrair casamento, independentemente de os pais estarem casados, separados, não serem casados, existindo regulação do exercício das responsabilidades que atribua apenas a esse exercício, e que hoje não é regra, a autorização para contrair casamento é um ato de particular importância da vida do filho. Logo, ambos os progenitores terão que autorizar. E depois, a lei ainda prevê uma outra exceção. Estranhíssima, digo eu, e sabendo que sou secundada por todos, pelo Nuno e por todos aqueles que trabalhamos nesta área. É que prevê-se a possibilidade de, caso os pais não autorizem o casamento de uma criança entre os 16 e os 18 anos, existe um suprimento por parte do conservador do registro civil, em caso de razões ponderosas, se a lei diz menor, nós já não usamos o termo menor na área de jurisdição de família e crianças, tiver suficiente maturidade física e psíquica. E isto é um relativo contrassenso, porque nós andamos a dizer, de acordo com as normas internacionais e de acordo com as normas nacionais, que até aos 18 anos temos um ser em construção. E depois reconhecemos que antes de estar completamente desenvolvido, permitam-me a expressão, podem existir, ele poderá ter maturidade suficiente para decidir que é isso que quer, e não é isso que eu questiono. O que eu questiono é estas dificuldades que a legislação tem, em preto no branco, dizer que apenas aos 18 anos se atinge aquele nível de maturidade compatível com decisões
que influenciam não só a vida das pessoas no imediato, mas também a sua vida em termos menos próximos, portanto, mais a montante. Sim, Helena, permita-me interromper. Diga. Sim, realmente esta exceção acaba por e quem está mais próximo destas situações no terreno, esta exceção acaba por abrir a possibilidade de algumas situações de casamentos forçados e também de avaliações que poderão ficar aquém, quer em termos de qualidade técnica, quer em termos de capacidade que realmente quem está a avaliar a tal maturidade física e psíquica das pessoas menores que se apresentam para casar, e acaba por ser aqui um terreno fértil para legalmente podermos estar a permitir os casamentos ou uniões que acabam por não ser de livre vontade. Quer no caso dos progenitores ou das progenitoras, que em algumas situações são elas as principais pessoas que patrocinam esse mesmo casamento ou união, quer em termos também da responsabilidade que passamos para as conservatórias de avaliação desta maturidade física e psíquica. Repare, eu subscrevo completamente o que acabou de referir. E deixe-me dizer-lhe, Nuno, o seguinte. Se reparar, o conservador vai ter que associar duas ideias. Razões ponderosas, e nós perguntamos-nos desde logo o que são razões ponderosas. É uma gravidez? É o nascimento de uma criança? Essas são as razões ponderosas, porque é no imediato aquilo em que pensamos, o mal está feito. Permitam-me o uso da expressão mal, mas estamos numa conversa e eu parece-me que temos que pensar um pouco de acordo com aquela realidade e o contexto que nos serve. O mal está feito. Já teve uma criança ou está grávida, então agora vamos formalizar isso. Não é uma razão ponderosa. Na minha perspectiva, entendida apenas neste sentido. Ela será ponderosa se, porventura, nós pudermos acrescer outros fatores, esses sim relacionados com, na minha perspectiva, a maturidade física e psíquica, porque nós também sabemos que a idade biológica não é um fator que traduza necessariamente maturidade emocional. Mas aí eu até vou mais longe. E a falta, por vezes, não é só uma questão de maturidade emocional, é de maturidade cultural, abrangendo aqui toda a perspectiva da existência enquanto pessoa. A ponderação dos envolvimentos que uma relação de casamento comporta para a mulher, porque efetivamente, sem prejuízo de podermos ver, e sabemos que existem casos de casamento forçados, melhor, casos de casamentos precoces de rapazes, mas quem está aqui efetivamente, essencialmente em consideração, são as mulheres. E, em regra, estes casamentos trazem associados outros problemas. Trazem associadas a falta de formação escolar, tão necessária para a formação sob o ponto de vista da construção como pessoa e da aquisição de ferramentas e competências que permitam uma vida autónoma, e depois isto vai repercutir-se nos momentos em que a vítima, por exemplo, é alvo de violência, de maus tratos, e não tem forma, nem formação, nem meios para sair dessa relação. Portanto, este ato de casamento não é um ato de casamento que se esgota no momento. Este ato de casamento é um ato de casamento que vai perdurar e vai muitas vezes moldar negativamente a vida das pessoas que nele se viem querer seguir. Mas ainda a propósito disto, permitir-me-á, se passar já para o slide seguinte, há aqui uma questão da união de facto, que depois voltaremos, mas passo para o terceiro slide, porque vem, ora bem, é que, a propósito desta questão, nós temos
uma recomendação do Comitê dos Direitos da Criança a Portugal. As últimas conclusões, as últimas observações foram reportadas ao 5º e 6º relatórios periódicos e foram divulgadas em 27 de setembro de 2019. São recentíssimas. E a recomendação é apenas esta: adaptação da legislação por forma a eliminar todas as exceções que permitem o casamento a crianças com menos de 18 anos. Nós temos o Comitê dos Direitos da Criança, aquele comitê que, de certa forma, supervisiona a implementação da Convenção sobre os Direitos da Criança, que é o diploma informador de todas estas, dos direitos da criança enquanto sujeito de direitos, mas temos este comitê a dizer-nos: atenção, Portugal, estão a permitir excepcionalmente estes casamentos, mas reconhecendo que o comitê sabe quais são as exceções. E ainda assim, vem dar esta nota. E dá esta nota, lembrando, e é importante, não vamos explorar, não há tempo, mas fica a dica para, se quiserem consultar, o Comitê dos Direitos da Criança faz esta observação e recomendação, aludindo também à recomendação 31 do Comitê para a Eliminação da Discriminação das Mulheres e ao comentário 18 do Comitê dos Direitos das Crianças sobre práticas nefastas. Ou seja, nós temos aqui já, na minha perspectiva, ingredientes que nos devem motivar a fazer melhor, porque se calhar o que está feito é muito melhor do que tínhamos, mas ficará se calhar por hora aquém daquilo que gostaríamos de ver plasmado em termos legislativos. Se voltar ao slide anterior, desculpe, pronto, não esquecer que, a par do casamento, nós temos as uniões de facto. A lei penal refere exatamente isso. E a união de facto está definida como a situação jurídica de duas pessoas que vivem em condições análogas às dos cônjuges há mais de 2 anos. E esta lei tem, sobretudo, em vista atribuir determinados direitos a pessoas que os teriam caso estivessem casadas, mas não estão. E o artigo 2º, isto é curioso, diz que se impedem a atribuição de direitos ou benefícios, seja em vida ou por morte, fundados em união de facto, nas situações de idade inferior a 18 anos à data do reconhecimento da união de facto. O que é que isto quer dizer? Se bem pensarmos, o que o legislador aqui quis dar foi nota de que não quer uniões de facto de crianças de 16 anos, entre os 16 e os 18. E diz então, meus caros amigos, é um fator desmotivador da união. Não há estes benefícios legalmente criados, não se aplicam, a não ser que, à data do reconhecimento da união, e reparem que para se reconhecer a união já tem que ter havido 2 anos de convivência, a pessoa tenha 18 anos. E isto é bastante significativo, ou seja, é um bom sinal. Aqui está um bom sinal. Eu, neste momento, pediria ao Nuno que passasse ao slide seguinte, a seguir, para voltarmos à lei penal. A lei penal tem, a primeira vez que eu li o artigo, e aqui é um assumir que para nós, operadores judiciários, as leituras dos termos da lei não são fáceis, sobretudo quando compreendem estas expressões genéricas que depois têm que ser construídas, têm que ser densificadas, consolidadas. E então, reparem há pouco, a norma penal do casamento forçado fala em constranger. Constranger, no essencial, é através do uso de meios violentos, de violência física ou psíquica e de ameaça. O que é que aqui está em causa? Está em causa todas as situações em que haja um domínio da vontade da vítima por parte de quem conduz ao casamento.
as situações de colocação na impossibilidade de resistência. E aqui não falamos só na impossibilidade de resistência, porque lhe deu uma substância e ela diz que sim, não é isso só. É muito também relacionado com o contexto vivencial, socioeconómico da pessoa envolvida. Olha, eu diria mais, socioeconómico e cultural da pessoa envolvida. Explorações de Estado, portanto, o encontrar sozinha num território desconhecido, o não ter emprego, o não ter familiares, a pressão psicológica. E agora eu faço aqui o paralelo, permitam-me, com a violência doméstica, porque é uma realidade de todos muito mais conhecida, em que, não raras vezes, a vítima nos diz: eu mantenho-me na relação porque a minha família diz que é o melhor para mim e que se eu voltar a casa não me recebe. Reparem que isto é determinante, é um tipo de pressão determinante. A proximidade existencial entre as pessoas envolvidas, a ameaça de um mal, e a ameaça de um mal não tem que ser contra a própria pessoa, pode ser contra os familiares, contra amigos, contra pessoas que constituem o seu círculo de afetos, a criação sob o temor de um facto futuro, e também os costumes. Os costumes, estamos a falar de costumes ancestrais e estamos numa conversa, não é, estamos numa conversa. Sim, estamos numa conversa, as conversas são como as cerejas e eu vou puxar aqui um outro assunto a propósito do costume. Quando me falam no costume, nestas situações, eu tenho tendência para trazer à colação um pouco da história da vida das crianças ao longo dos tempos. E nós evoluímos. Sabe porquê? Se nos situarmos na Grécia Antiga, o Conselho de Anciãos podia colocar às portas da cidade, deixando-a entregue a si própria, ou seja, à morte, as crianças. Roma Antiga, a criança era propriedade do pai, o tal bonus pater familiae. Depois fomos avançando e, mesmo assim, a criança foi equiparada como ser inferior, por exemplo, isto já estamos a falar de início da Idade Média, aos bêbados e aos anciãos, ou seja, àqueles que eram menores. Existiram práticas no Egito de sacrifício de crianças que eram atiradas aos crocodilos. Tudo isso ultrapassou. Como se ultrapassou, por exemplo, uma fase da nossa história em que fomos colonizadores, em que escravizámos. E hoje temos vergonha desse passado. Ou seja, nós estamos a utilizar, não podemos negar o passado, mas evoluímos ao ponto de sentirmos vergonha dele. Não se trata de uma questão de vergonha, digo eu, trata-se de uma questão de consideração no contexto social e cultural de uma época. O que é que eu quero dizer com isto? É que há evolução, e quando a evolução é ditada por um afinamento da nossa condição humana, então o que fica é o bom costume, e não aquele costume que massacra, que mata e que lesa outra pessoa. Portanto, esta foi uma à parte apenas que poderá não ter muito interesse, mas é também uma forma que nós temos de ver as situações. Sim, ora, mas tem muito interesse porque é importante ter esta perspectiva evolutiva e percebermos que nós não surgimos do nada. E realmente há um progresso enorme naquilo que são os direitos humanos, mas isso não nos pode adormecer e fazer com que não continuemos nesta evolução. E continuando, ainda há poucos anos, nesta perspectiva mais histórica, na Revolução Industrial, as crianças eram utilizadas enquanto mão de obra, enquanto mais crianças, sim. Portanto, tudo isto isto não vai assim há muitos anos. O trabalho infantil também não é uma realidade que seja muito distante. Portanto, tudo isto tem realmente que obedecer a uma série de fatores que nos permitem evoluir enquanto sociedade protetora dos direitos humanos.
Como é o caso da questão dos casamentos forçados. Exatamente. É a ideia base, a que está sempre a base, eu diria que o solo fértil é a dignidade humana. E é o conceito de dignidade humana que tem evoluído e que está cada vez mais a enraizar-se. E ainda bem que assim é. E é esse que nos convoca. Ora, todas estas ações que desdobram a tal ideia de constranger, agem sobre a capacidade da pessoa, da vítima, de agir, ou melhor, levam a que a vítima haja, dizendo: eu aceito este casamento, eu aceito esta união. Ou omita e diga, e se sinta incapaz de dizer não quero e de afirmar não quero. Ou à tolerância, ou seja, à resignação. Eu acho que são estas três ideias. Eu digo que sim porque fui constrangida, eu não me oponho porque tenho medo, ou pelas razões que nós já enunciámos, ou tem que ser. E esta ideia do tem que ser também tem que ser moldada, digo eu, e tem que ser trabalhada. E é aqui que todos entramos, obviamente. Isto traz-nos muitas dificuldades. O tipo legal traz-nos muitas dificuldades. E nós queremos contribuir, traz-nos dificuldades que nós assumimos desde logo pelo reconhecimento da distância entre o número de casos que são investigados e o número de casos que na realidade existem. Ou seja, quando eu neste momento encontro-me a trabalhar a fazer esse levantamento, mas quando nos falam quantos casos têm, a resposta que eu gosto de dar é: temos muito menos do que aqueles que sabemos existirem. Claramente. Ora bem, portanto, onde é que eu queria colocar a nota? E se me passar para o slide seguinte, eu colocaria a nota aqui. É que são as dificuldades. Ora bem, eu colocaria a grande nota e a nossa grande dificuldade no conhecimento dos factos, das situações. Por outro lado, e eu aproveito para dizer o seguinte: existem quadros investigados em que quem dá nota é a própria vítima que foge da relação e dá a conhecer. Só que, até que a vítima ganhe, eu não gosto de falar em coragem, sabe? Porque o termo coragem é um termo que não espelha o sentimento e a força que é necessária para que uma vítima saia de uma relação destas. É muito mais do que coragem. É quando é que ela atinge um momento a partir do qual se torna insuportável e está por tudo, vai dar o seu todo para procurar, ainda por cima na área da justiça, apoio. Não é na área da justiça penal, admito, mas já existiram situações em que é a vítima que se dirige ou uma estrutura protetiva, ou, essencialmente isso, ou a alguém que lhe está próximo e que está associado, acessível, e que ela associa a uma atitude protetiva, saúde, professor, por exemplo, e que faz explotar o sistema. Todavia, a par da dificuldade, e é aqui que nós queremos deixar a nota, há necessidade de comunicação. Não pode o profissional que recebe, no âmbito das suas competências, que sinaliza uma situação de casamento forçado, vamos colocá-lo assim, tratando-se de um crime público, tem o dever de comunicá-lo. Não se esqueçam que esta resposta penal é uma resposta que também tem essencialmente em vista proteger a vítima, porque o bem jurídico que nós protegemos por esta via é o bem jurídico de natureza pessoal, é a liberdade sexual da pessoa também, da mulher também,
é a autodeterminação dessa pessoa. O que é que isto significa? Significa que nós não escamoteamos e sabemos que, por vezes, há uma certa aceitação dos profissionais de determinadas práticas, deste tipo de práticas, ou porque desconheçam, ou porque acham, não está mal todo, se calhar seria pior, se agimos isto, como é que vai ser, a própria vítima sente-se defraudada porque nós vamos transmitir. Isto conduz a uma atitude de complacência que não se compadece com as necessidades de perseguição penal. Por outro lado, sabemos que as vítimas têm falta de confiança no sistema, porque, e é normal que assim seja, no sentido de que o que sai, e também é num quadro de normalidade que admitimos que acontece, o que sai para o exterior são as situações menos positivas do exercício da atividade da justiça. O desrespeito, entre aspas, pelos tempos da vítima, a falta de informação adequada, não só quanto à quantidade, mas também quanto à forma como comunicamos com a vítima, ou ela ficar na expectativa e não perceber o que é que vai acontecer com o processo, o que é que esta gente anda a fazer com isto, o não ser dado, explicado convenientemente o desfecho destes processos. Portanto, é natural que as vítimas tenham falta de confiança no sistema, até porque, quando têm, por exemplo, filhos, a primeira ideia que têm é de que isto vai desmantelar-se tudo e eu vou perder os meus filhos porque não tenho condições. Este juízo, curiosamente, é dos mais veiculados. Eu não tenho condições para ter o meu filho. O que é que lhe vai acontecer se eu sair desta relação? E tudo isto nos obriga a termos internamente, estou a falar em termos de justiça, uma percepção dos constrangimentos, mas simultaneamente a necessidade de forma abrangente e articulada, seja com colegas da área, por exemplo, da promoção e proteção, da área de jurisdição de família e crianças, seja com as entidades, com as organizações de apoio, uma atitude de colaboração. Ou seja, na minha perspectiva, nós não estamos perante o mesmo tipo de crime, a atitude não é a mesma que devemos ter relativamente a crimes que inequivocamente causam repulsa social. Um homicídio não é a mesma coisa. A atitude do magistrado, quando está na presença de quadros de casamentos forçados, precoces ou infantis, é uma atitude diversa, é uma atitude de abertura, e uma abertura não só para com a vítima, mas também para toda a estrutura que irá dar de apoio. Ora, isto, no fundo, para dizer o quê? Que há uma responsabilidade coletiva, seja para conhecimento do fenómeno e das implicações, todos temos que conhecer sinais, todos temos que estar cientes dos mitos que imperam, daquela que é a realidade do país. Por exemplo, sabemos que a Europa, e neste caso Portugal, porque é em Portugal que estamos, somos um país que recebemos migrantes, somos de vários pontos do mundo, em que a situação da mulher está grandemente associada a uma ideia de subalternidade, de diminuição enquanto pessoa e, consequentemente, associada a ideias de práticas nefastas. Violação genital feminina, casamentos precoces. E nós, se olharmos para as estatísticas internacionais, percebemos que, por exemplo, o Brasil, que é país irmão em termos de história e muito evoluído, tem um índice de mães adolescentes. E quando nós falamos de mães adolescentes, estamos a falar de mães de 13, 14 anos, neste momento, é estas que eu me quero reportar, que estão em relações de união de facto.
Ora, nós temos que ter noção de que temos universos de mulheres que, pelas suas origens, costumes, desenquadramento familiar e social, por dificuldades, estão especialmente expostas a estas práticas. E, por outro lado, nós temos que criar um circuito comunicacional que nos permita falar, mesmo antes de escrever, partilhar ideias, na minha perspectiva, partilhar ideias e saber, será que, porque há dúvidas, será que eu já tenho aqui matéria suficiente para? Será que estes sinais conjugados são suficientes para? Isto envolve a ideia de multidisciplinaridade, obviamente, ou de e agora falta uma palavra, vão explicar. Interseccionalidade. Exatamente. Volta ainda ao slide anterior. Eu sei que estava cheio de vontade de me fazer calar, mas não estou nada. Estou maravilhado com aquilo que estou a ouvir. Mas deixem-me dizer que isto depois traz também para nós, eu falo também da justiça, nós estamos sempre lá, mas falo também para aqueles profissionais que agora nos estão a ouvir. Traz uma necessidade de formação, traz uma necessidade de capacitação, desde logo, mas também sensibilização dos principais destinatários. Ou seja, nós temos que dar a conhecer a quem pode ser vítima, desde o momento mais precoce da sua vida, que é uma pessoa e que existem práticas das quais ela pode vir a ser vítima e que não devem ser praticadas ao ponto de constituírem atos proibidos por lei. Isto supõe chegar também aos jovens, chegar às estruturas de apoio. E eu, quando falo ali nas estruturas de apoio, falo essencialmente em centros de acolhimento, designadamente para migrantes. Porque não vale a pena pensarmos que somos 10 milhões de portugueses. Nós somos 10 milhões de portugueses que temos que ser protegidos. Mas somos 10 milhões de portugueses em que existe um núcleo especialmente bem posicionado, infelizmente, para ser alvo destas práticas. E é nesses grupos que nós temos que nos centrar. Agora, temos que nos centrar, na minha perspectiva, pela via da inclusão ou e eu aqui apelo à ideia de educação. Educação que também é para o direito, mas que é essencialmente para a existência livre e digna da própria pessoa. E agora permitam-me, para terminar e passar ao slide seguinte, até porque veio agora a propósito e eu não quero esquecer-me. É aquela ideia, Nuno, da folha de papel, em que nós vamos machucando cada vez, e a folha de papel é uma pessoa, uma criança, ou uma jovem, por exemplo, ou uma mulher. E nós vamos machucando cada vez que algo de negativo lhe acontece na vida. E estas mulheres, não lhes acontece apenas uma desgraça, acontecem desgraças a todos os níveis, porque elas vão ser exploradas sexualmente, e quando se diz exploração sexual, não é exploração pela via onorosa, não é para ganhar dinheiro, elas vão ser exploradas sexualmente porque elas vão ser objeto da satisfação sexual do parceiro. Têm os filhos, têm a vida da casa, são quase que, permitam-me, escravizadas, com as devidas distâncias, não é termo. E sempre que isto acontece, vai-se quebrando o papel. Quando a mulher toma conta e nós vamos agir, ou a criança, o papel, por muito que o passemos a ferro, nunca mais vai voltar a estar uniforme. As marcas ficam para a vida. Portanto, se isto é assim, então nós temos que começar a agir o mais cedo possível. A agir, obviamente, se me perguntar, isto exige necessariamente técnicas específicas e programas específicos de formação, sem dúvida, ao nível escolar, e eu digo-lhe mais, desde a mais tenra idade. Obviamente, não com a explicação do artigo 154 ou 37 da Convenção de Istambul, não é isso, mas com programas
e com ferramentas, e a Europa e Portugal também está muito apostada em ferramentas que permitam chegar a todos aqueles que nós temos que sensibilizar e educar. E agora sim, pode passar para o outro slide. Sem dúvida, tudo passa pela educação e pela intervenção precoce, o mais precoce possível, claro que adaptado àquilo que é a idade de cada pessoa. Ora bem, isto um pouco no seguimento, e desculpem a tónica, nesta ideia do investimento e das crianças, não é que a mulher que não seja criança não merece a nossa intervenção e a nossa atenção e o nosso melhor, mas todos conhecemos seguramente que há um fator cultural, um fator de consciencialização que tem que pré-existir, sob pena de ser a via da reação, aquela que acaba por estar mais em foco, e nós sabemos que a reação é necessária, seguramente, mas a reação é necessária. A aplicação de uma pena, um julgamento e a aplicação de uma pena desmotiva, obviamente, mas nós não podemos esquecer que a intervenção, nesses casos, não só não abrange o número total das vítimas, como fica, em termos de efeitos, ficará sempre aquém das moças do massacre que já existiu. E é por isso que eu trago esta ideia do investimento a fazer por todos nós. E é desde logo um investimento no que diz respeito às crianças, ao direito de audição delas e ao direito de participação. E eu aqui falo não só no âmbito penal, como no âmbito da intervenção em termos de promoção e proteção, e não só no contacto, na audição e participação, quando a criança ou o jovem contacta as entidades, seja da saúde, da educação, do acolhimento, com quem fala. Nunca perdendo de vista que existem aspectos fundamentais, como a tempestividade, ou seja, há assuntos que não podem ficar para depois, mas há alguns que não devem ser no imediato totalmente precipitados, sob pena de não termos reunido elementos suficientes que nos permitam levar a bom porto as nossas atuações, falo de todos, a preparação desta pessoa, facultando-lhe aquilo que pela primeira vez ouvi no Brasil, com colegas meus brasileiros, e foi um termo que na altura eu não gostei, mas agora uso cada vez mais, que é o empoderamento em termos psicológicos, em termos emocionais, em termos físicos. Nós temos algumas destas mulheres a passarem fome, como sabem. E depois, a informação que deve ser dada, o acompanhamento, seja quanto ao acompanhamento, seja quanto ao assunto, seja também quanto aos efeitos e ao alcance da participação que esta criança, jovem ou mulher vai ter. Em que medida é que ela é importante para que a situação seja completamente develada. E claro que isto convoca o quê? Habilitação, qualificação e formação, porque nós não nascemos a saber comunicar com vítimas. E não nascemos a saber comunicar com crianças. Aquela ideia de que é pequena, tem pouca idade, eu sou maior e, portanto, consigo perceber o que ela está a pensar, é o mais inadequado possível. Sabemos hoje que elas têm ritmos, tempos, precisam de ganhar a nossa confiança, ou melhor, nós precisamos de ganhar a confiança delas, o que passa por nos respeitarem, e isso não é conseguido numa abordagem rápida e com falta de esclarecimento. Portanto, uma intervenção e uma abordagem informada em razão da concreta pessoa que temos à nossa frente. Eu, neste momento, pedia para que o Nuno passasse ao slide seguinte. Ora bem, para que vos dissesse o seguinte.
eu gostava que percebessem que o Ministério Público tem nesta área dos casamentos forçados, precoces, porque atenção, quando falamos de adultos, nós também temos intervenção, por exemplo, na situação, para além da lei criminal, mas na situação, pensem, da área de justiça de família e crianças, quando a mulher ganha coragem para a separação e depois há que regular as responsabilidades parentais, porque nós temos, para todos os efeitos, a pessoa, o homem, que é pai. E, portanto, também neste âmbito nós temos uma intervenção e somos convocados e não devemos esquecer o contexto em que aquela criança foi gerada, em que nasceu e em que viveu. Bom, mas, para concluir em relação à parte criminal, tal como concebido, eu acho que ficou ciente para todos que o tipo legal criminal é um tipo alargado, mas é um tipo que cobre, como vos referi, todas as manifestações de casamento forçado, infantil ou precoce. Mas, por vezes, existem outros tipos criminais que, de forma mais direta ou menos direta, podem estar associados a esta tipologia base que hoje estamos a falar, e mais, por vezes, parece-me que acabamos por perder um pouco o centrado-nos no casamento precoce, porque os outros, pelo desenvolvimento que têm já no terreno, acabam por ganhar espaço. E também aí nós precisamos de nos formar. Eu falo de quê? Falo de violência doméstica, maus tratos em gerais, tráfico de pessoas, essencialmente tudo quanto seja relacionado com a exploração, abuso sexual de menores, violação, auxílio à migração ilegal em determinadas circunstâncias. Nós temos uma série de tipos legais que podem estar a conviver e a decorrer em simultâneo. Por outro lado, em termos de proteção, nós sabemos que não é apenas a área judiciária a ser chamada a intervir, e aqui temos uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade inerente às entidades com competência em matéria de infância e juventude, às comissões de proteção de crianças e jovens e depois sim a nós. Eu deixaria aos outros aspectos porque obrigariam a um tempo que não temos e a um esclarecimento que talvez também não tenha o interesse que me parece reunir e estar aqui em causa. Nuno, queria que passasse de seguida, o slide seguinte não passasse. Esse pode passar, isso, para me centrar aqui. Há um documento que, quando se trata de casamentos infantis e precoces, me parece inevitável de considerarmos, e é este comentário geral número 13 do Comitê dos Direitos da Criança das Nações Unidas, que, a propósito do direito da criança a estar livre de todas as formas de violência. E há a ideia base de que saiu de lá, no sentido de que não podemos minimizar, nenhum de nós, nenhum profissional pode minimizar o impacto das formas não físicas ou não intencionais da violência, como o abandono, os maus tratos psicológicos, a violência física, e nós já vimos que, ou mental, e nós já vimos que os casamentos infantis e precoces estão associados a esta ideia, mas também à exploração e violência sexual. É que quando nós falamos nestes casamentos, há algo que nós não podemos esquecer. É que para a lei penal, o abuso sexual de criança tem idade e pode acontecer no âmbito de uma relação de união, de facto, e já para não falar de casamento por questões residuais apenas.
E peço-lhe que passe ao slide seguinte, porque mantemos-nos ainda nesta ideia do comentário 13. É que se olharem, quando o comitê, ao longo deste documento, que eu mais uma vez convido a lerem, tenta densificar, ou melhor, não tenta, densifica a ideia de violência contra as crianças e jovens, fala designadamente, incluindo em práticas prejudiciais. E nas práticas prejudiciais fala em castigo corporal, em mutilação genital feminina, em rituais de iniciação violentos, em alimentação forçada, em testes de virgindade e em casamento forçado e precoce. Ou seja, estamos em sintonia com a ideia que foi, no fundo, veiculada de inexistência de espaço para qualquer nível de violência legalizada por adulto ou por criança. Finalmente, eu não sei como é que estamos de tempo, mas é que eu queria dar-lhe espaço a poder conversar comigo e fazer outras perguntas. Mas uma vez que me pediu que refletisse sobre este tema, eu pensei naquelas ideias bases que gostaria de ver aqui expostas. E diz respeito à existência de duas estratégias que estão também neste campo completamente alinhadas e que são muito recentes. Por um lado, a Estratégia Europeia dos Direitos da Criança, que data de 24 de março de 2021. E é importante termos noção de que esta estratégia europeia contou com a participação efetiva de 10 mil crianças. E, portanto, já vamos ver naquilo que nos interessa o que é que dela resultou. E, por outro lado, a Estratégia Nacional dos Direitos da Criança, 2021 e 2029, esta resultante da resolução do Conselho de Ministros 112 de 2020. E se passar ao slide seguinte, vamos ver que, quer na estratégia europeia, quer na estratégia nacional dos direitos da criança, nós temos presentes a ideia de combater a violência e de proteção. E dir-me-á, mas aqui não está referida, não estão referidos os casamentos precoces infantis. Ao longo de todos os documentos vamos encontrar, obviamente, as referências. Porquê é que eu não os incluí aqui? Porque na violência entram exatamente estas condutas. E, por outro lado, dizer ainda que é associada à violência a ideia de uma justiça amiga. Ou seja, estas jovens, estas crianças, e eu até vou mais longe, estas vítimas, mesmo adultas, de uma forma geral, têm que ter um tratamento sob o ponto de vista da resposta da justiça adequado e que leve em linha de conta o estado limite em que muitas vezes se encontra. E daí este apelo a especiais considerações no domínio da intervenção com estas vítimas. Finalmente, Nuno, o último slide, que eu depois não avanço, o último slide, em que estamos no domínio da estratégia nacional. E a estratégia nacional, tem um bloco de promoção de cultura da não violência. E na promoção da cultura de não violência, permita-me sinalizar um aspecto que está perfeitamente adequado ao tema que tratamos, que é a sensibilização dos jovens para as questões de igualdade de género. Portanto, temos aqui o Estado português, obviamente, temos o Estado português a definir uma estratégia que diz: existem objetivos que vão ter que ser traduzidos em ações que visem sensibilizar jovens para as questões da igualdade de género. E se nós atentarmos que na base da Convenção de Istambul estão objetivos de igualdade de género e que o casamento forçado surge como em decorrência desses objetivos, então nós temos efetivamente a conjugação de todos os ingredientes neste momento. E eu agora vou dar-lhe um espaço
assim ou outro, não sei, eventuais... Temos uma questão, mas eu tenho duas que são relativamente concretas e que têm a ver com a jurisprudência, nestes casos dos casamentos forçados, se realmente existe, se não existe, e se seria útil que ela, no caso de não existir, seria útil que existisse jurisprudência, no sentido de atendendo àquilo que são as características de cada situação, porque cada situação terá um contexto em si, mas independentemente disso, mesmo atendendo a essas características e ao contexto, que exista alguma atuação mais transversal a casos que sejam semelhantes. E outra questão tem a ver com a anulação do casamento, se é um processo simples, em termos jurídicos, ou se encerra em si algumas dificuldades mais burocráticas e coloquem mais entraves àquilo que é a saída desta vítima da situação do casamento forçado e ou precoce. Bom, em relação à jurisprudência, como bem está, olha, permita-me, porque se não disser à cabeça, posso esquecer-me. A jurisprudência nacional não deve ser esquecida, mas neste âmbito existe, em termos de jurisprudência europeia, já uma produção que pode ser adaptada a estes contextos e que é de um valor extremo, até enquanto forma de percepção e de conhecimento e de interpretação das realidades. Portanto, não esquecer a jurisprudência europeia, até porque nós, como sabe, caminhamos de certa forma, se não alinhados, deveríamos de certa forma alinhar-nos. Jurisprudência nacional, se fala em jurisprudência de tribunais superiores, eu diria antes dos tribunais superiores, porque esses é que fazem a jurisprudência, é o caso antecedente julgado por um tribunal de recurso. Para nós, a jurisprudência é a jurisprudência dos tribunais superiores. Aqueles que num patamar de recurso atentaram na situação. E eu diria que, se nós atentarmos no número de situações investigadas criminalmente a propósito dos casamentos forçados, vamos ver que não temos muito para dizer em termos de jurisprudência. Porquê? Porque os números são ínfimos. Eu penso que os primeiros dados, eu estou neste momento, como disse, a recolhê-los, penso que os nossos primeiros dados datam de 2000, seguros datam de 2017, e eu não sei se tivemos 1 ou 2 casos. E depois passámos em 2019, também não quero mentir, mas teremos passado para um número também que não terá ultrapassado 4 ou 5. Parece. Ora, isto não espalha a realidade. A primeira ideia que se tem é, se são estes os números, não vale a pena ter norma penal, porque isto, não temos uma realidade quantitativamente representativa para justificar. Erradíssimo. Porquê? Porque nós aqui temos que ver a coisa ao contrário. É que a realidade, neste caso a norma penal surgiu para de certa forma, prevenir e educar o que nós sabemos existir na realidade social e que não chega até nós, ou que não chegava até nós. E o investimento a ser feito é um investimento de comunicação. Só com uma comunicação fértil é que nós vamos ter jurisprudência adequada. Sem comunicação fértil. E mais, nós para termos jurisprudência precisamos ter acusações. Espera, e deixe-me dizer, faço ao contraponto com mutilação genital feminina. Mutilação genital feminina, o tipo criminal foi também concebido em 2015, no mesmo contexto dos casamentos precoces. O número
o número de inquéritos cresceu em 2019 e 2020. 2020 não tivemos nenhum. Penso que em 2019, eu agora não posso, penso que também não tivemos, ou se tivemos foi um, não, 2019 tivemos um ou dois, mas agora veja, a primeira acusação, até hoje, em 5 anos, nós só fizemos, não obstante as diversas investigações, o Ministério Público só acusou um caso que levou a uma condenação. Condenação que daria para também um tema de conversa. E não é aqui, não é a sede própria. Mas, isto para lhe dizer o quê? Se nós não tivermos uma acusação, o caso não vai a julgamento. Se nós não tivermos um julgamento, não temos uma decisão que absolva ou que condena. E se não tivermos uma situação, uma decisão que absolva ou que condene, não temos recursos, nem do Ministério Público, nem do arguido. Sabemos, no entanto, da existência de casos, ainda recentemente, penso que foi decidido em recurso, não tenho a decisão, mas foi decidido em recurso, uma condenação, e espero não estar a enganar, mas uma condenação que envolvia exatamente uma união forçada de uma jovem. E, portanto, que foi, como sabe, diria eu não aprecio muito o uso destes adjetivos. Punido de forma exemplar. Eu não sei o que é exemplar. Agora, basta que o Tribunal reconheça, fazendo um bom uso, como é suposto fazer, das suas competências, que existiram factos que estavam jurídico ou penalmente enquadrados no tipo e que se conseguiu prova para condenar a pessoa. Não é reabilitante da situação da vítima, mas é seguramente um fator que contribui para que ela veja a sua estabilidade emocional reconfortada, digo eu. Sim. Mas colocou-me outra questão. Sim, em relação à anulabilidade de alguns casamentos. Ficou ciente a ideia de que até aos 16 anos não há casamento, portanto, tem-se por um casamento inexistente. Agora, entre o casamento que tenha sido celebrado, estamos a falar de casamento, não estamos a falar da união de facto. A união de facto, pronto, estamos a falar de casamento. E nem estamos a falar da união de facto formal, estamos a falar das vivências comuns. Essas não acarretam a saída, a necessidade de formalização, de formalização da situação de separação. As outras trazem, obviamente, sendo o casamento um negócio jurídico, a existência de 2 declarações de vontade que se reúnem num determinado sentido, eles trazem, obviamente, a necessidade de o dissolver. De o dissolver. Se nós estivermos a falar, são realidades diferentes, se nós estivermos a falar daquelas situações de casamentos praticados entre os 16 e os 18, mas em que falhou um dos elementos, nós temos a anulação ou a nulidade do negócio. Mas se o que nós estamos a falar é, por exemplo, de um adulto, e se o que existiu foi um casamento forçado, ao contrário de outros crimes que prevêem penas acessórias, não é? A dissolução não é uma pena acessória. A dissolução do casamento pela via do divórcio obedece ou ao consenso ou, fora do consenso, à violação, à ruptura da vida em comum. Uma ruptura, neste caso, será sempre um pedido unilateral, uma ruptura motivada pela violação de um dever básico, não é? Portanto, uma ruptura por falta de vontade e manutenção numa relação que não queria.
é um divórcio, nesse caso, uma dissolução por divórcio não consentido, e esse corre necessariamente, obviamente, no Tribunal de Família e Crianças, sendo que, no que diz respeito à prova, não há impedimento de junção de documentos, de certidões, de processos, de decisões proferidas em processos de natureza criminal. Agora, se não existirem, obviamente que hoje o divórcio está muito mais facilitado em termos de tramitação, mas, ainda assim, há passos que não podem deixar de ser dados. Pois, Designadamente, tem que obedecer à inquirição de testemunhas e por aí fora. Ok. Nós temos uma questão de uma pessoa que está a assistir, Cátia Souza, e eu vou ler. Boa tarde. Em relação a casamentos na comunidade cigana, sabemos que de forma obrigatória é na maioria antes dos 16 anos. Como a lei pode proteger? Efetivamente ficam emancipados? Que bela questão. Esta parte do emancipados é fabulosa, porque nós estamos a falar em casamentos de que natureza formal? Se nós estivermos a falar em casamentos formais, se diz antes dos 16, não pode haver casamento formal. Não havendo casamento formal, não se pode falar em emancipação. Nós estaremos a falar de uma criança que não pode casar, sob o ponto de vista legal, e mais, para efeitos da lei, efetivamente, na perspectiva do artigo 3º, e esse, aliás, era um dos sites que eu trazia, mas ficará para disponível se o entenderem, é uma criança que casa, entre aspas, antes dos 16, nós, à partida, poderemos configurar, e devemos configurar, como uma situação de perigo, pelas razões que nós já subejamente conhecemos. Há uma norma que considera-se perigo toda a prática de factos que impeçam o normal desenvolvimento da criança. E nós estamos perante uma criança. E a lei não diz, nem tem que dizer, que o casamento realizado no âmbito desta tradição cigana, das comunidades ciganas antes dos 16 anos, constitui crime, constitui perigo. Não tem que dizer isto. Porquê? Porque o que nós temos que verificar é, à partida, partirmos de uma ideia de que a criança está numa situação de perigo porque não está suficientemente desenvolvida em toda a sua plenitude para poder gerir a sua vida, mas nós temos, não se esqueçam, o abuso sexual. O abuso sexual encontra-se previsto no artigo 3º da Lei de Promoção e Proteção como um fator de perigo. Uma criança de 15 anos, para efeitos da lei penal, ainda que num casamento, nós temos factos praticados, e isso tem que ser analisado também nessa perspectiva, sob o ponto de vista sexual, estamos a identificar com aquilo que é ainda a sua falta de, não só de autodeterminação sexual, mas também a ausência daquele quadro de desenvolvimento físico que permite a realização de uma atividade sexual nestes termos. Obviamente que me dirão, mas isto está vulgarizado nesse campo sexual, porque todos sabemos que as jovens e os jovens atualmente... A questão não é essa. A questão é que nós estamos a falar não de atos avançados por crianças que acontecem pontualmente, casuisticamente, por sua vontade,
em contextos que nós sabemos serem de descoberta recíproca de corpos, etc., e da sua sexualidade, nós estamos a falar noutra coisa, que é a imposição. E nós já vimos que esta imposição pode não ser uma imposição pela força, mas pode ser física, mas pode ser uma imposição resultante do tal contexto cultural de motivação tradicional, de não decepção da família, e aí o que é que nós temos? Temos uma criança que não está desenvolvida e que está desde já a ser espartilhada nesse desenvolvimento por uma atuação permitida, explotada ou permitida pelos pais. E aí a promoção e proteção, na minha perspectiva, tem necessariamente intervido. Muito bem. Eu também gostaria de comentar, aquilo que a pouca investigação que existe sobre esta questão dos casamentos forçados e dos casamentos precoces nos diz, é que é um erro focarmos em determinados grupos. É certo que sabemos que em determinados grupos, por contextos culturais, por tradição, poderá eventualmente ser uma prática frequente. No entanto, isso tem o perigo de focarmos demasiado em alguns grupos e negligenciarmos outros que, de alguma forma, são mais ocultos ou aos quais nós não temos tanto acesso. Portanto, focar, neste caso, na comunidade cigana e referir que, de forma obrigatória, na maioria entre os 16 anos, é enviesar aquilo que é a realidade, porque nem é obrigatório, nem sabemos se na maioria é aos 16 anos ou antes dos 16 anos, portanto, enquanto profissionais, e falando para profissionais, é importante que manter esta abertura no sentido de conseguirmos captar toda a realidade e não focar num grupo específico que, por algumas razões, nós temos alguma percepção de que, eventualmente, alguns casos existem. Portanto, fica aqui a nota e isto é muito importante. Olha, e eu posso subscrever e reiterar o que está a dizer, é que isso é fundamental e para que não fique qualquer dúvida, deixe-me adiantar o seguinte, é que, efetivamente, o atual desenvolvimento, e se nós conhecermos a realidade, e se somos obrigados a estar a par dela, nós temos hoje um desenvolvimento em comunidades ciganas francamente positivo, em termos de acompanhamento, desenvolvimento de projetos de uma nova cultura, respeitando as suas tradições, mas de uma nova cultura, esta resultante da tal consciência da existência do eu e do respeito pelo outro. E é tudo compatível. E porque é tudo compatível, e porque nós reconhecemos que também a intervenção imposta e cega é também ela suscetível de lesar a própria vítima, há que ponderar muito bem a intervenção mesmo ao nível protetivo e, na minha perspectiva, insistirmos essencialmente em que quem está envolvido nestes quadros lhes seja dada a hipótese de participar e de ter acesso àquilo que, infelizmente, sob o ponto de vista familiar estrito, não lhe foi facultado. E isto supõe captar a vítima, supõe captar os pais para um projeto. É uma exigência imensa, que não nos deve levar a desmotivar perante o fracasso, muito pelo contrário. Nós temos que agarrar-nos àqueles aspectos muito positivos para insuflar em termos de oxigênio e continuarmos a trabalhar todos nós. E um deles é exatamente este que o Dr. Nuno acabou de focar. Consciência plena de que nem sempre em comunidade cigana isto acontece e que não só em comunidade cigana isto acontece. Por exemplo, eu confesso preocupar-me, estar altamente preocupada em geral com os contextos
de pobreza, de pobreza e de exclusão social. Esses são os grandes dramas. E nestes nós vamos encontrar de tudo, designadamente aquelas comunidades migrantes que vêm completamente sozinhas, desenraizadas, e nós sabemos que entram na Europa rapazes, raparigas, homens e mulheres, mercê dos fluxos, do verdadeiro êxodo a que se tem assistido, em condições infra-humanas. E nós aqui temos comunidades por toda a Europa às quais temos que chegar. E elas não são ciganos. Sim, sim. É um facto. Mas é importante mantermos isso presente e quebrarmos aqui alguns estereótipos que estão muito presentes também na sociedade e que enviesam aquilo que é uma eficácia do trabalho de combate a estas práticas. Não temos aqui mais nenhuma questão das pessoas que estão a assistir. Já ultrapassamos a hora, mas nem se deu por isso, a hora prevista para terminar. Bem, doutora Helena, se não há nada a acrescentar, e parece-me que foi bastante esclarecedora, pelo menos para mim, fiquei com uma noção muito clara sobre o enquadramento jurídico e sobre também a contextualização e onde se move este contexto jurídico e a interligação que ele tem com todas as dimensões e todas as áreas da sociedade. Terá que forçosamente que ser assim, e isso é uma boa prática. Vamos terminar agradecendo a sua participação e disponibilidade, e foi fantástico ouvi-la. Vamos ter de certeza a oportunidade de falar muito mais sobre esta questão e de contribuir para que ela seja eliminada daquilo que é uma sociedade saudável. Portanto, Helena, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada a si, Nuno, e a todos aqueles que agora ou ulteriormente assistam. Deixe-me dizer apenas o seguinte. Nós estamos a mover-nos numa área que merece o nosso empenho. Nós estamos a mover-nos numa área que a nenhum de nós nos deixa confortável. E, de facto, neste momento, eu gostaria que todos caminhássemos um pouco como se fez em relação à mutilação genital feminina. Que se criassem referenciais, que se criassem, que se expandissem que se expandisse a informação para que toda a sociedade, e não só os grupos, que nós admitimos estarem mais expostos a estas práticas, reconheçam que é importante agir, que é importante ter os olhos abertos e que é importante proteger. Sim, sem dúvida. E uma boa tarde. Boa tarde. Os certificados vão ser enviados por e-mail para as pessoas que participaram, e agradeço também às pessoas que estiveram a assistir, e espero que também tenha sido enriquecedor e que conduza a melhores práticas e à defesa destas vítimas, que são vítimas dos casamentos forçados e ou precoces. Boa tarde, Helena, muito obrigado.